No dia 23 de outubro de 1989, um homem desesperado chamado Charles liga para a polícia de Boston e diz à polícia que tanto ele quanto a sua esposa foram assaltados e baleados e que precisava urgentemente de paramédicos, polícia, seja lá quem for, para poder socorrer-lhes, porque eles estavam numa estrada um pouco abandonada e ele não sabia exatamente o que fazer. Quando a polícia pergunta a localização exata do casal, o Charles não sabia dizer com exatidão onde é que eles estavam. Porém, num jogo de vamos por aqui, vamos por ali, procura, não procura, a polícia consegue encontrar o casal. Porém, que quando a polícia chega, juntamente com os paramédicos, chega também repórteres, televisão, enfim, para cobrir o caso, faz com que esse caso se torne extremamente mediático. E o que a polícia encontrou? A polícia encontrou um homem baleado no estômago, uma mulher grávida de 6 a 7 meses baleada na cabeça, e eles tiveram que agir o mais rápido possível, visto que eles já tinham demorado desde o ocorrido até eles encontrarem o local, até encontrarem um hospital mais próximo. Quando a mulher chega no hospital, ela foi identificada como Carol Stewart, mulher de Charles Stewart, e ela acaba por ter que sofrer uma cesárea e ela não resiste. O bebê consegue sobreviver, porém ela não. E esse bebê foi batizado como Christopher William, que nasceu 7 ou 8 semanas prematuro com insuficiência de oxigênio, isso devido ao tempo que a mãe levou o tiro, e ele ainda assim ficou na barriga, gastando os últimos, digamos, nutrientes do corpo da mãe, talvez consumindo um pouco de líquido amniótico, mas assim foi. O óbito foi seguindo, enterraram então primeiro a Carol, 17 dias depois acabaram por enterrar o bebê recém-nascido, isso que ele não resistiu e durou somente 17 dias, e ambas as mortes foram consideradas homicídio qualificado. Quando foram recolher o depoimento de Charles então disse que eles tinham saído da sua aula de parto, que era uma coisa normal que eles faziam por semana. Ao voltar para casa, eles são parados no semáforo, que ficou vermelho, e logo depois o seu carro foi invadido por um homem negro, alto, com uma arma, que lhes mandou dirigir até aquela estrada, os assaltou e os baleou numa tentativa talvez de os matar e não deixar testemunhas, e fugiu. A polícia então decidiu procurar esse homem negro. Em primeiro lugar, os dois agentes que estavam responsáveis pelo caso, os Roberts, porque ambos chamam-se Robert, eles não acreditaram muito nessa versão de Charles e achavam que o Charles estava envolvido nessa confusão toda, nesse homicídio. Porém, os superiores dos agentes Roberts não acreditaram muito que o Charles pudesse estar envolvido, mas sim nessa versão de que um homem negro estaria então envolvido nesse crime. Porque na época, talvez um pouco até hoje, mas na época, as questões raciais, principalmente entre policiais e homens negros, estavam com a sua forma mais ardente possível. Então, acreditar que um homem negro tivesse cometido esse crime foi muito mais plausível do que acreditar que um marido que quase morreu a tentar ajudar a esposa poderia estar envolvido nesse crime. Mas quem é Charles e quem é Carol Stewart? Carol Ann Stewart DeMaiti, nascida em 26 de março de 1959. Ela vem de uma família muito conjunta, muito alegre, muito unida. Ela tem totalmente apoio dos seus pais. Ela formou-se em advocacia, cargo que exerceu até o final da sua vida. Ela tinha ótimas relações com os seus clientes, com os seus chefes, e ela ganhava muito bem. Ela ganhava financeiramente muito bem. Sem contar, obviamente, que as pessoas amavam a Carol porque ela era uma pessoa alegre, uma pessoa muito fácil de conviver, de entender e muito adorável de se estar. E nós vamos falar agora sobre o seu marido, Charles. Charles Michael Stewart Jr., conhecido por Chuck, nasceu em 18 de dezembro de 1959. Filho de um casal humilde que nunca teve tantas condições financeiras, e o Charles tem um irmão, o Matthew Stewart, que é basicamente como se fosse o seu cúmplice. Eles são irmão mais velho e irmão mais novo, que sempre teve, ou pelo menos tentou manter os contactos, principalmente quando um precisasse de alguma coisa.
da mais leve à mais revoltante possível e imaginável. Dos irmãos que tinham as suas travessuras, que tinham pegavam as suas partidas, às vezes pegavam as mesmas mulheres, mas eles mantinham uma boa relação imaginável. O casal estava junto há 4 anos antes do ocorrido. E eles, nessa época, em 1989, estavam à espera então do seu primeiro filho, que era o sonho de Carol, ser mãe. Ela queria ter filhos, ela conversava com os amigos sobre isso, ela conversava muito com a mãe sobre isso, ela partilhava a alegria que é ter um filho com todo mundo ao seu redor, e todo mundo via que ela realmente tentava se preparar muito para ser mãe. Ela lia livros, ela frequentava aulas, frequentava grupos de mulheres que falavam sobre isso, e por assim vai. Durante as investigações, como eu já vos disse, 2 dos primeiros agentes que estavam envolvidos no caso não conseguiram avançar com outra linha de investigação que não fosse a do depoimento de Charles, que foi que um homem negro acabou por cometer os homicídios. Então, eles tiveram que procurar esses homens, foi uma caça literalmente às bruxas, porque eles não tinham nenhuma informação sobre o que aconteceu, eles não tinham absolutamente nada. Eles só tinham a descrição e eles tinham que procurar principalmente homens que talvez já tivessem passagem pela polícia, envolvendo assaltos, tiroteiros e por aí, enfim. O que não era tão difícil na época, né? Visto que muitos homens negros na época não tinham tantas as oportunidades de conseguir um bom trabalho, ter uma boa educação, então eles acabavam por ter que recorrer a assaltos e todo esse estilo de vida para poder se manter. No final de outubro, a polícia de Boston prendeu então quem seria o primeiro suspeito, que foi o Alan Albie Swanson e sua namorada, sobre a acusação de arrombamento e invasão não relacionada aos homicídios. Swanson se tornou um suspeito no caso do Charles e da Carol Stewart depois que os policiais encontraram recortes de jornais sobre o assassinato em sua casa e um terno preto de corrida encharcado no seu banheiro. No final das contas, a polícia concluiu que ele era um alcoólatra e que, pelo seu estado normal diário, ele não conseguiria cometer então os assassinatos. Até esse ponto, a polícia ainda estava à procura de outra pessoa que pudesse ligar ou relacionar aos homicídios. Mas até esse ponto, apesar de já ter acontecido o enterro tanto da Carol como do filho prematuro, o Charles ainda estava hospitalizado, quando em novembro a polícia aparece então com o segundo suspeito, que foi William Willie Benedict, por uma violação de veículo motorizado. As suas suspeitas ao envolvimento no assassinato de Carol e do seu filho aumentaram após ser encontrada uma bala na casa da mãe do William que correspondia ao calibre da arma usada nos assassinatos. 2 dias depois, em 13 de novembro, William foi acusado de roubo por uma locutora de vídeos de várias semanas antes. Depois dele ter sido preso, no caso William, o segundo suspeito, em dezembro, lá para os dias 5, o Charles recebeu alta do hospital. Como ele já estava bem, já podia se locomover, já podia fazer toda essa situação, a polícia então pediu-lhe que ele aparecesse na delegacia para poder identificar alguns possíveis suspeitos. E o Charles então identificou William como o principal perpetuador da morte da sua esposa e do seu filho recém-nascido e recém-falecido. Dadas as circunstâncias, até aí a polícia pensava que já tinha o caso resolvido. Foi muito parabenizada, foi muito bem recebida, e Charles, por sua vez, então, acreditava que essa situação toda já teria passado, visto que supostamente já tinham prendido o verdadeiro culpado, e principalmente porque ele já podia ter acesso ao seguro de vida da esposa, já podia tocar meio que a sua vida para frente. O ano novo passou e os irmãos do Charles, juntamente amigos, irmãos do Charles, juntamente com o seu irmão Mateo, eles acabaram por ir ter com um advogado do Charles, que era o senhor Jack alguma coisa, para que o
Mateo Stewart falasse então com ele o que estava prestes a ir confessar para a polícia, que era uma história totalmente diferente daquilo que o Charles tinha contado. Quando o Jack ouve o que aconteceu, ele realmente aconselhou o Mateo a não falar com a polícia, porque ele tinha que entender o que realmente aconteceria com o seu irmão caso ele conversasse com a polícia. Mas o Mateo estava realmente predisposto a falar com a polícia e não queria correr o risco de a polícia um dia descobrir de outra forma, e que ele estava com muito peso de consciência. Lembrando que até então os pais do Charles e do Mateus não tinham nenhuma ideia do que realmente tinha acontecido. Eles realmente tinham comprado a história que o filho mais velho tinha dito, que era do homem negro ter feito tais crimes. O Mateo disse que em meados de outubro o Charles pediu a sua ajuda com um golpe de fraude de seguro, onde Mateo roubaria as joias de Carol da casa do casal e Charles entraria com uma reclamação de seguro. Quando esse plano deu errado, o Mateo disse para Charles que ele pedisse ou que começasse a planejar então um novo plano. Eles se encontrariam em Mission Hill, que era a estrada em que o Charles e a Carol foram encontrados pela polícia, e disse que o Charles pediu que ele ajudasse com um novo plano. O Charles jogaria uma bolsa pela janela do carro. Charles prometeu pagar Mateus $10.000 para se livrar da bolsa. Mateo disse que viu algo caído ao chão, perto ao lado de Charles, do banco de passageiro do carro de Charles, mas não conseguiu descobrir o que era. Depois que Charles jogou a bolsa para Mateo, ele acabou vendo a bolsa da Gucci de Carol. Mateo disse que escondeu a bolsa temporariamente na casa da família, porém ele pediu ao seu amigo John para ajudá-lo a jogar a bolsa da Carol, juntamente com o revólver 38, o seu anel de noivado e a sua carteira da Ponte Dizzy, em sua cidade natal, em Massachusetts. A maioria dos itens foi recuperado mais tarde pela polícia. Mateo alegou e continuaria a insistir que não sabia que Charles pretendia matar a sua esposa grávida. Ele também disse que não sabia que Carol havia sido assassinada até ver as notícias na televisão no dia seguinte. Quando o Mateo contou essa história toda à polícia, a polícia ficou incrédula. Por quê? Porque até esse ponto, o que a polícia fez questão de fazer é divulgar que eles tinham prendido o homem negro que havia matado então a Carol e o bebê. Por mais que William dissesse que não fez, por mais que tivessem pessoas que testemunhassem que ele não poderia estar naquele local, naquele dia, que ele estava com outras pessoas, por mais que a família do William dissesse que ele estava com eles naquele dia, a polícia simplesmente não ouviu e deixou preso, meio que sentenciado, entre aspas, o William. Depois de Mateo ter contado isso à polícia, ele foi preso por ser cúmplice, obviamente, mas aí a caça seria então com o Charles. Onde estava o Charles? Na mesma noite em que o Mateo foi contar para a polícia então começou a ir procurar o Charles, porém o Charles foi se encontrar com seu advogado, que o abandonou como cliente, e segundo consta, ele disse que precisava de um advogado criminal. Depois de passar uma noite em um motel, Charles abandonou o seu carro na ponte Tobin, em Chelsea, por volta das 7 da manhã do dia 4 de janeiro de 1990 e pulou 135 pés para a morte no rio Misty. Ele deixou uma nota de suicídio no carro, em que dizia em parte: seja qual for a nova acusação, ela me derrotou. Seu corpo foi recuperado no rio mais tarde no mesmo dia. Então, até aqui poderia ser um encerramento do caso, porém não foi. O Mateus, que foi o irmão do Charles, não foi a única pessoa que ele tentou recrutar, e o que a polícia acredita que tenha acontecido foi o seguinte: o casal tinha vários desentendimentos, principalmente por causa da gestação da Carol. Isso porque o Charles acreditava que se a Carol tivesse esse bebê, ela teria que deixar de trabalhar para passar então a sustentar o bebê, né? Para ficar em casa, maternidade e tudo mais. E o Charles por si só não conseguiria dar conta das contas de casa. Então, semanas antes do ocorrido, enquanto ele tentava recrutar novos ajudantes, ele pegou e fez um seguro de $500.000 para a vida da sua esposa, caso ela fosse assassinada, morta por acidente, alguma coisa, e também fez um seguro para o seu filho, que foi cerca de $100 a $150.000 caso acontecesse alguma coisa com o bebê também, em que ele, obviamente, seria então o único provedor
provedor único recebedor dos seguros. Quando a sua esposa e o seu filho morreram, o seu plano era pagar esse dinheiro, abrir um restaurante ou fazer um outro negócio qualquer, sem contar com o próprio seguro de vida que a própria Carol criou para si própria, que foram então de $100.000. E quem receberia seria o seu filho, e caso acontecesse alguma coisa com o seu filho também, quem acabaria por receber legalmente seria então o seu marido. E foi o que aconteceu. Ele realmente recebeu esse dinheiro todo e ele estava a desfrutar a vida como se nada fosse. Pouco depois do suicídio, o grande júri que investigava o assassinato de Carol Stewart foi convocado novamente. 3 testemunhas testemunharam que viram alguém parecido com Mateo no banco de trás do carro de Charles na noite dos assassinatos. Os médicos envolvidos no tratamento de Charles após o tiroteio também disseram que era improvável que seu ferimento fosse auto-infligido. Evidências balísticas sugeriram o mesmo. Uma das coisas que também foi meio que a favor da ideia que outra pessoa tivesse feito então o ocorrido, mas especificamente uma pessoa negra, né? Segundo a polícia na época. Depois de ter acontecido tudo em casos separados, o melhor amigo de Mateo foi indicado por múltiplas acusações e em novembro de 1992 ele se declarou culpado de cúmplice após o facto de assassinato, posse ilegal de arma de fogo, conspiração para impedir e obstruir a justiça e ocultação de propriedade roubada. O Mateo foi condenado de 1 dos 3 anos por ajudar então o Charles a se desfazer da arma e também porque essa arma foi usada para matar então Carol. Em liberdade condicional em 97, Mateo foi preso logo depois por tráfico de cocaína. Essas acusações foram posteriormente retiradas por falta de evidência. E em setembro de 2011, Mateo foi encontrado morto por uma aparente overdose de drogas na sua casa, que era um abrigo para moradores de rua em Massachusetts. Depois de vocês já terem noção disso tudo, vocês podem estar a se perguntar o que aconteceu com William. Foi o segundo e único realmente preso pelo que aconteceu na época. Em janeiro de 1990, um dia após o Charles ter cometido o suicídio, o promotor público, o Flanagan, disse que William não era mais suspeito da investigação do assassinato. Naquela noite, o prefeito de Boston, Raymond Flynn, passou na casa do William para se desculpar em nome da cidade. Em um segundo pedido de desculpas em nome da cidade, a prefeita de Boston, isso já tempos depois, Michelle Hu, pediu desculpas formalmente em dezembro de 2023 pelo tratamento negativo da investigação à comunidade afro-americana de Boston, especialmente na região que é Mission Hill. Seu pedido de desculpas também foi endereçado diretamente a William e ao Allen, que foram os principais suspeitos que infelizmente sofreram isso por questões raciais, onde ela disse, abre aspas, William e os membros da família de Allen compareceram à entrevista coletiva da então prefeita de Boston. Lembrando que nessa época, em 2023, infelizmente, o William, que foi o único que foi preso, ele já tinha morrido. Ou seja, por mais que ele já tivesse recebido as desculpas em 1990, um pouco depois do Charles ter cometido suicídio e ter deixado a nota, ele não conseguiu receber o pedido de desculpa da prefeita Michelle Hu em 2023. A família da Carol fez então uma fundação que é basicamente para bolsas de estudo. Isso porque ela acreditava muito que as pessoas deviam estudar, principalmente por causa do Christopher, que foi o bebê que ela perdeu, né, nessa situação toda. Foi enterrado com ela por causa de um ato egoísta do seu companheiro. E a Fundação Carol, para fornecer bolsas de estudo para moradores da cidade, principalmente para pessoas negras e graduados na Malden High School. A fundação ajudou alunos que demonstraram capacidade de liderança e tiveram necessidade financeira significativa e forneceu aos beneficiários, mentores e estagiários de verão. Uma das beneficiárias foi a filha de William Benedict, um homem falsamente acusado do assassinato de Carol. No início de 2006, a fundação havia concedido $1,2
2 milhões a 220 alunos. O advogado e porta-voz da família Carol, Marvin Gelder, disse à imprensa, abre aspas, Carol não gostaria de ser lembrada como a vítima de um assassinato sensacionalista, mas sim como uma mulher que deixou um legado de cura e compaixão. Esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa deixem aqui nos comentários. E é isso, nos vemos no próximo vídeo, no próximo caso.